Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues. Hoje comigo estão alguns poderosos, mas antes de falar dele, vamos falar um pouquinho desse espaço que a gente está. O pessoal que está nos ouvindo aí, a gente está dentro da Fena Doce, dentro do espaço da Arena de Inovação aqui do Sebrae, em parceria com o Sicredi, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas. E hoje estamos aqui no estúdio do Fábrica de Podcasts, né? Pessoal, então bacana, estamos num ambiente bem diferente aí de quem nos acompanha ali do estúdio e tal. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, gente que coopera, cresce. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. E também falamos para VG Consultores Associados. Muito bem, então, gurizada, conosco hoje aqui nós temos três poderosos. André Godoy, diretor do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul. Também está conosco aqui o Gilmar Bazanella, ele que é secretário de desenvolvimento aqui do município de Pelotas, e o Jair Giacomo, ele que é do Sicredi. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. Antes de mais nada, brevemente, pedir para cada um se apresentar rapidamente aqui para o pessoal conhecer. Pode ser, de repente, começar com o nosso Gilmar aqui? Nosso superintendente do Sebrae, André, começa aí. Tá bem, boa tarde ou bom dia. Eu não sei bem, como para manter informal, né, Leandro? Eu não sei bem qual é o horário que esse podcast vai ser veiculado, mas boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. O Jair, o Bazanella também, é um prazer estar sentado nessa mesa aqui para bater um papo sobre o que o Sebrae, o Sicredi e a Prefeitura de Pelotas têm feito pelo empreendedorismo. Então é uma honra para mim estar aqui e participar dessa conversa. Maravilha, maravilha. Bem, eu sou Jair Giacomo, sou atual diretor de operações do Sicredi Interestados, com a sede aqui em Pelotas. E também é um muito prazer estar aqui discutindo assuntos tão relevantes para o desenvolvimento local da nossa comunidade e região. Então, obrigado pelo convite e tenhamos todos aqui um excelente encontro de bate-papo. Muito bem, Leandro. Cumprimento o André, nosso superintendente do Sebrae RS, Jair, da Sicredi. Estamos aqui meu nome é Gilmar Bazanella, estou secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Pelotas. Minha formação tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Desde que comecei as minhas atividades, sempre ou empreendi como pessoa física ou empreendi com CNPJ, né? E penso que nos últimos anos a nossa região sul, junto com o Sebrae, com o Sicredi e outros agentes, nós temos colocado esse tema em discussão na região sul e a gente já observa alguns frutos que começamos a colher, né? Acho que vai ser um belo bate-papo aqui. Um agente do terceiro setor, o Sebrae, que tem como missão de ajudar no desenvolvimento do empreendedorismo, a Sicredi, que é a sua formação cooperativa, de cooperativismo, tem uma função super bacana. Eu sou fã do cooperativismo. Acho que, por vezes, pequenos negócios, nós individualmente nos perdemos, né? E não entendemos muito bem esse processo da cooperação, né? E o Sicredi na Zona Sul tem dado exemplo de desenvolvimento a partir do cooperativismo e representando aqui um ente público, né, que tem a missão de ajudar, né, nessa construção, não atrapalhando e ajudando na construção com as ferramentas que são poderosas para o empreendedorismo, né? Por vezes a gente não se dá conta o quanto o poder público tem essa capacidade e essa condição, ou de ajudar, ou por vezes até de inibir que a gente desenvolva o empreendedorismo. Não, maravilha. O exemplo disso que tu estava comentando aqui, né, Bazanella, é essa estruturação aqui, dentro da Fena Doce, um dos maiores eventos aqui da nossa região, a maior feira do doce do Brasil. Então, acho que até para contextualizar um pouco, né, a gente já está aqui no segundo ano com essa estruturação, com um investimento forte desses três parceiros aqui, né,
da Prefeitura de Pelotas, né, do Sicredi e do Sebrae para promover o desenvolvimento da nossa região, né? Então, como é que está sendo essa para ti, Godoy, que já vieste de novo aqui na feira, e o que tu vê dentro dessa, digamos, dessa proposição da feira e o resultado que isso vem trazendo aí para essa região sul? Leandro, a nossa operação deste ano na FenaDoce, ela praticamente dobrou em relação ao ano passado. O ano passado nós tínhamos um espaço aqui também da Arena do Sebrae X, mas foi uma primeira incursão que nós fizemos na FenaDoce, então estávamos ainda entendendo o ambiente aqui da feira, como é que nós poderíamos trazer o tema da inovação para dentro da FenaDoce, que tradicionalmente era uma feira muito mais, o pessoal pensa em FenaDoce, pensa, pô, vou para Pelotas, vou comprar doce, etc. Então como é que nós íamos inserir a temática da inovação dentro de uma feira com essas características? E viemos o ano passado aqui, tivemos um desempenho muito bom, e esse ano renovamos aí com a confiança dos organizadores da feira, da Prefeitura, do Sicredi, para ampliar a nossa operação. E, de fato, nós temos hoje aqui, agora, nesse momento que nós estamos conversando, está sendo realizada uma sessão de negócios com mais de 50 empresas que estão trocando cartões, como se dizia antigamente, hoje não se troca mais muitos cartões, né? Mas trocando informações a respeito dos seus negócios, com o apoio do Sebrae e do Sicredi, para encontrar oportunidades de crescimento, de fazer negócio. Então, é uma inovação que nós trazemos para a FenaDoce. A questão também de desmistificar que a temática da inovação não é algo direcionado só para as médias e grandes empresas. Os pequenos negócios têm muita pista para inserir a inovação nos seus modelos de empreendimento. E o Sebrae, então, vem para cá justamente para isso, para promover palestras, promover workshops, promover sessões de negócios e mostrar que os pequenos negócios aqui da região têm condições de ampliar o seu foco, inclusive para fora aqui do município, né, na modalidade de negócios digitais, que nós temos estimulado muito, que também é uma inovação para o pequeno negócio. O mundo se abre para essas empresas, né? Hoje, o território onde essas empresas atuam não é só Pelotas e região, é um mundo muito movido pela mudança de comportamento dos consumidores, que com a aceleração do mundo digital, da internet, que aconteceu muito por conta da pandemia, abriram os olhos para um mundo que antes estava aí, mas que não era visto. Então hoje eu, como consumidor, posso comprar uma peça de roupa aqui em Pelotas, mas posso comprar em Pequim, na China, e receber daqui a uma semana. Como é que as empresas pequenas lidam nesse ambiente de extrema concorrência, de agilidade e velocidade? É para isso que o Sebrae está aqui, para apresentar essas oportunidades, essas capacitações, para que essas empresas saibam que, com competência de gestão, com visão de negócio e com muito trabalho, elas podem sim fazer frente a uma concorrência que hoje está em qualquer lugar do mundo. Agora, outro ponto que eu quero destacar é o que traz o Sicredi lá na sua essência, né, com a questão do cooperativismo. E vamos lá, né? O Sebrae sozinho não consegue, não que não consiga, mas fica muito mais difícil. É mais difícil, sempre é mais difícil. Movimentar toda, né, uma cadeia de desenvolvimento dos negócios, né? E acho que o Sicredi traz muito essa questão da cooperação, na medida, por exemplo, na feira, para quem está nos ouvindo, né, uma feira longa pra caramba, né? Acho que tão longa quanto ela, acho que só a da uva, lá na região da Serra, né? Normalmente as feiras elas duram ali de 3 a 5, 7 dias estourando a fita. A nossa aqui ela tem um formato diferente, mas o legal da gente trazer também, que através também do patrocínio, do trabalho com educação financeira que o Sicredi traz aqui para a feira, dentro também dessa parceria, acho que acaba contribuindo muito para o desenvolvimento da nossa região. E vamos lá, né? Aqui, né, na feira passam em média, se não me engano, em torno de 300 mil pessoas, né, por ano, mais ou menos, na feira, e pegando gente de toda a região. Então é um momento de oportunidade de negócios, mas também de movimentar a região, né, Jair? Sim, com certeza. A gente acredita, e tu falaste bem do cooperativismo, a gente acredita que o desenvolvimento local ele não se dá de forma isolada por uma ou outra entidade. É trabalhando cada um dentro do seu know-how, do seu conhecimento e unindo forças para o desenvolvimento local. Então, nós temos aqui poder público, as associações, incentivando a participação na feira,
a iniciativa privada também dando a sua contribuição, trazendo os seus negócios aqui para dentro, trazendo o que tem de melhor para ser apresentado aqui na feira, as entidades do terceiro setor também fomentando que se circule as ideias, que se circule produtos e serviços dentro da feira. Então, nós acreditamos muito que é a união de forças, cada um dentro do seu papel, que vai fazer o desenvolvimento regional. Não é de uma entidade exclusiva que vai puxar o desenvolvimento. Eu acho que é a força de todos e o Sicredi é muito parceiro nisso. Nós estamos presentes na feira já há muitos anos. Todos os anos a gente vem com o stand trazendo, apresentando o cooperativismo para a comunidade, porque em comunidades um pouco maiores o cooperativismo ainda ele não é tão difundido. E a gente tem um papel muito grande também de apresentar o cooperativismo para as pessoas que ainda não conhecem. Então, dentro do cooperativismo nós temos produtos financeiros e temos também produtos não financeiros. Você citou muito bem a questão da educação financeira. Nós temos a educação no cooperativismo que é trabalhado nas escolas de primeiro grau, onde a gente procura desenvolver o espírito cooperativo já nas crianças, nas fases iniciais de aprendizagem. Então, nós temos uma série de produtos não financeiros também, que precisam ser levados ao conhecimento da população e que a gente acredita muito que no médio e longo prazo vai fazer com que se estimule cada vez mais o empreendedorismo, que o que desenvolve de fato uma região é a força do seu empreendedorismo, a força que as organizações têm de gerar novos empreendedores na região. E aí, como a gente tem, Godoy, a possibilidade de comprar produtos daqui e da China, os nossos empreendedores eles devem ter oportunidade de vender para cá e vender para a China também. Entendeu? Então, acho que é essa a visão do empreendedorismo, a gente aproveitar as oportunidades. Como nós podemos comprar fora, eu acho que nós temos que criar as condições para que o nosso empreendedor venda para fora também. Entendeu? Então, é uma via de mão dupla. Nós podemos comprar aqui, comprar de fora, mas também podemos vender para aqui e vender para fora também. Eu acho que essa é a essência assim, do empreendedorismo, para a gente trazer mais recursos para a região e esse recurso, sim, movimentar e gerar riqueza no nosso ambiente. Agora, bacana da tua fala é essa questão do ambiente aqui, para isso eu vou puxar o Bazanella, né, e voltar um pouquinho no tempo, pelo menos para avaliar, trazer um breve histórico da nossa região. A gente teve o início do Parque Tecnológico, se não me engano foi capitaneado lá na época pelo Fernando Estima, né Gilmar? E os governos eles vêm dando sequência a uma série de estratégias para buscar, né, falar mais sobre empreendedorismo, para desenvolver a nossa região justamente nesse ponto que, né, assim como qualquer região sul mais afastada, que até pouco tempo atrás tinha um pouquinho mais de dificuldade na questão de duplicação de BR, de acesso de aeroporto, enfim, a gente teve nos últimos tempos uma série digamos, de iniciativas capitaneadas aí também pela prefeitura, e é bacana a gente destacar isso, que nos possibilitam ser mais competitivos em todos esses aspectos que a gente estava comentando aqui, principalmente com relação à inovação. E na medida que a gente consegue ter um voo direto, por exemplo, para São Paulo, é mais fácil de trazer alguém para cá, né, de ter esse link com uma região que é, digamos, o coração financeiro do Brasil hoje, entre outros tantos pontos aí, como o próprio Parque Tecnológico, que promove a inovação dentro das empresas, das startups, com as incubadoras, trazendo as universidades junto para o desenvolvimento desse trabalho, né, Bazanella? Há poucos dias a gente participou da Arena e uma das perguntas foi qual o maior desafio para a governança de inovação, né? E na oportunidade eu falei, os governos, né? As governanças perpassar os governos, né? Exatamente. E eu acho que Pelotas deu um exemplo, por exemplo, o Pelotas Parque Tecnológico, quem construiu, quem formatou o modelo de negócio foi o município, uma iniciativa ainda lá atrás do governo Eduardo, hoje nosso governador. Já no governo seguinte, a gente organizou e ajudou na construção de criar uma associação que a iniciativa privada, as universidades tocasse, né? E nesse ambiente está inserido o Sebrae, está inserido o Sicredi, e por isso está dando certo, né?
não importa o governo que venha, após o governo que nós estamos, o Pelotas Parque Tecnológico vai continuar andando porque ele é uma associação independente, né? Então, eu acho que isso é super importante. E esse processo de inovação, agora o Godoy estava falando, por exemplo, sobre a rodada de negócio que está acontecendo. Acho que a parte boa de tudo isso para a economia, né? Se a gente olhar as pessoas que estão ali, 22, 25, no máximo 30 anos, né? Eu acho que o Brasil perdeu durante muitos anos, por exemplo, no atraso do ingresso dos jovens para o mercado de trabalho, perdeu muito. E aí entra um pouco do nosso custo Brasil, né? Hoje, com o processo de inovação, até porque esses jovens trazem um conhecimento mais aprofundado que pessoas que já estão com mais idade, conseguiram se inserir no mercado de trabalho e conseguem desenvolver melhor essas atividades. Então, eu vejo que o processo de inovação, às vezes as pessoas ficam pensando numa startup, num modelo de negócio disruptivo, tipo Uber e outros tantos que tem aí, iFood. Acho que tem outras coisas bacanas que acontecem dentro do processo de inovação que, por vezes, passa desapercebido, né? E eu vejo assim, o Sebrae tem ajudado muito, né, no Brasil todo, no Rio Grande do Sul não é diferente. E olhando um pouco para o nosso ambiente, né, se a gente olhar, por exemplo, para o sistema financeiro, que ele começou a usar muita tecnologia e cada vez mais foi se afastando do relacionamento com os seus clientes, nas suas comunidades, né? Eu vejo que aí a Sicredi soube aproveitar esse espaço e inovou, né? Ela fez o caminho inverso, né? A Sicredi, ela fala de inovação em todos os ambientes, quase todos os dias, né? E busca essa proximidade. Então, também dá um modelo de negócio que, bom, dá para fazer as coisas em casa. Então, o que eu percebo, né? A Sicredi aqui em Pelotas, ela vai de apoiar uma horta comunitária lá na Z3, né? A estar aqui na Fena Doce, junto num espaço como esse de uma arena de inovação. Isso dá uma demonstração do que significa o cooperativismo, né? E esse olhar para os ambientes de negócio, né? Não quero aqui fazer crítica aos outros sistemas, muito pelo contrário, cada um com as suas vertentes, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco para isso e a comunidade tem que perceber isso, né? O nosso desenvolvimento, claro que vem de fora também, mas primeiro a comunidade precisa querer, né? E a comunidade querer passa por modelos, com exemplos e tudo mais. Então, penso que a nossa região, dentro desse processo de inovação que se discute tanto no Rio Grande do Sul, a partir de uma iniciativa lá do Inova RS, que foi uma alavancagem importante, porque botou o estado todo nessa rota, né? Nós temos para os próximos anos uma potencialidade a ser desenvolvida bem interessante. Eu acho que nos coloca, assim, dentro do contexto nacional, como uma força bem importante na área de inovação. O Rio Grande do Sul está inserido e Pelotas não é diferente disso, né? E dentro desse horizonte aí, mais de longo prazo, que o Inova RS ele propõe, a gente também tem algumas iniciativas que eu quero trazer aqui nesse bate-papo, que foi primeiro o Foresight, então um estudo junto também com os mesmos parceiros que estão aqui, né, foi para avaliar alguns nichos, né, algumas áreas da nossa economia aqui e buscar, em cima disso, conhecer um pouquinho mais os nossos números, conhecer um pouquinho mais a nossa realidade, vamos colocar assim, né? E esse estudo deu origem, né? Foi um primeiro passo para que a gente começasse um estudo ali da economia de bairro, economia das favelas, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como é que foi esse desenvolvimento do Foresight e aí, já na sequência, para esse primeiro estudo do Instituto Locomotiva, que buscou aqui dentro do município de Pelotas, se não me engano, Porto Alegre também, fazer uma análise de alguns bairros, né? O Foresight, Leandro,
é uma técnica de modelagem de futuro. A diferença é que normalmente as pessoas estão acostumadas com previsões que são baseadas no passado e no presente. Ou seja, eu olho para o que aconteceu no passado, vejo o que está acontecendo no presente e projeto um futuro de 5, 10 anos no máximo, a partir do que aconteceu. O foresight, ele olha para frente e volta para o presente. Então, nós trabalhamos com o que se chama de sinais fracos. O que está acontecendo no mundo, na economia, na sociedade, que pode nos dar pistas de como vai ser o futuro. E aí a gente traz essas tendências para o presente e monta um planejamento. No caso do Sebrae, nós fizemos um planejamento para 2035, olhando para a realidade do Rio Grande do Sul, a partir dessa leitura que não foi do Sebrae, foi da sociedade gaúcha. Nós entrevistamos cerca de 1.300 empreendedores no estado inteiro, conversamos com 300 lideranças de diversos setores e instituições e cerca de 40 especialistas em diversos temas da economia e da sociedade para desenhar o cenário do Rio Grande do Sul que nós imaginamos, nós, como sociedade, para 2035. E entre os ângulos que nós mapeamos nesse estudo, existe uma série de novas economias, como a economia azul, que a região aqui é muito próspera para isso, né? A economia criativa e a economia das vilas. Essa economia das vilas é uma denominação que ela é mais genérica, né? Dependendo da região onde nós estamos, tem gente que chama de comunidade, outras pessoas chamam de favela, mas que estuda o potencial empreendedor que existe dentro dessas comunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, essa pesquisa que nós fizemos com a Locomotiva, com a parceria do Sicredi aqui em Pelotas e em Porto Alegre, mapeou que no Rio Grande do Sul existem em torno de 500 mil de pessoas vivendo em favelas ou em comunidades. E aí as pessoas podem pensar que esses moradores de favelas ou de comunidades são pessoas miseráveis, que passam fome, que são marginais, que são vagabundos, que não querem nada com a vida. E o que essa pesquisa mostrou é exatamente o contrário. Nós temos a geração de riqueza aqui no Rio Grande do Sul em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano que giram dentro dessas comunidades. Vamos de novo nessa informação. Fazer só um replay. Qual é o valor que gira dentro dessas comunidades, aí, em torno de 500 mil de pessoas? 1 bilhão e 200 milhões por ano. E no Brasil, esse número vai a 17 ou 18 milhões de pessoas que giram em torno de 12 bilhões de reais por ano. Então, o que se viu é que existe uma riqueza enorme dentro dessas comunidades. Só o que acontece? Essas comunidades, como elas estão, vamos dizer assim, segregadas do que eles chamam do asfalto, né? Tem o pessoal, eles mesmos dizem que eles têm o pessoal que mora nas comunidades e o pessoal que mora no asfalto, que somos nós, que vivemos na cidade urbanizada. Existe um distanciamento entre essas duas realidades. E o trabalho agora, a partir de agora, nós vamos fazer é de promover essa integração entre essas duas economias. Não para tirar as pessoas das favelas, porque elas não querem sair das favelas. Isso foi uma outra conclusão a que a pesquisa chegou. As pessoas gostam de morar nas comunidades. O que nós precisamos fazer é ajudar a elevar o nível de empreendedorismo, a qualidade do empreendedorismo, levando gestão, e o Sebrae é especialista nisso, levando acesso a crédito, e aí o Sicredi também ajuda muito a isso, para que essas pessoas possam transformar os negócios de maneira que eles possam crescer, formalizando, inclusive, esses negócios, porque a maioria desses empreendimentos estão na informalidade e, portanto, essas pessoas têm menos condições de acessar condições de vida melhores por estarem na informalidade, e ninguém gosta de estar na informalidade. Muita gente no Brasil pensa que os empreendedores que são informais gostam da informalidade. Eles não gostam, eles estão lá porque eles não encontram caminhos alternativos para sair dessa situação. Então, esse trabalho que nós vamos construir a partir de agora, aqui em Pelotas e também em Porto Alegre, é justamente para integrar essas duas realidades e fazer com que essa riqueza que está localizada dentro das comunidades possa se integrar ao resto de outras camadas sociais e vice-versa, para, como eu disse, qualificar o empreendimento que acontece dentro das comunidades. Então, esse é um trabalho muito bacana, tem um potencial de transformação social muito grande, além da transformação econômica que acontece por essa integração e essa qualificação. Agora, você sabe que diversas histórias já passaram aqui no café. A gente chegou no número esses dias aqui para fazer o aniversário do café de 302 convidados que a gente já teve, e muitos começaram
por necessidade a empreender. Né? E uma fala me marcou muito, assim, né? Era um cara que fazia brownie, ele com a esposa, tá? E aí ele fazia um brownie, não sei o quê. Ele usava sempre uma batedeira daquela marca, a mais barata. Mas ele não via o negócio dele como um negócio. Ele via, tipo, aquele é um bico, vou ali, estragou uma, vou ali na loja, comprou outra igual de 100 pila, não vou comprar uma profissional, porque o meu negócio não é profissional, eu não sou profissional e aí, ele disse, cara, demorou muito até ele girar e entender que ele era um empreendedor e não poderia ter aquele tipo de comportamento, né? Deveria fazer um outro tipo de investimento, assim, só para trazer um exemplo, assim, e só para mostrar a importância. Então, na medida que o empreendedor da vila, ele se vê como empreendedor, ele começa a se enxergar, aí tu tem uma potencialidade de desenvolvimento da região, né, em termos de emprego, né, em termos de renda, justamente, e de tributo, né, de começar a contribuir e formalizar o seu negócio. É muito né? interessante isso que tu falas, Leandro, porque a pesquisa também indicou isso. Essas pessoas, independentemente de existirem vários negócios, empreendimentos, que geram renda para eles, eles não se enxergam como empreendedores. E aí a atitude dele em relação ao negócio não é uma atitude de crescimento. Exatamente. Então, ao jogar luz sobre esse segmento econômico, a gente consegue transformar a vida dessas pessoas que passam de um empreendedor informal por necessidade para um empreendedor formalizado, que tem acesso a sistema de saúde pública, entendeu? Tem acesso a melhores condições de educar seus filhos, de segurança, enfim. É uma transformação muito, muito bacana que acontece. E outra coisa que passou esses dias aqui com o Alex Vilela, né, que é um dos palestrantes que o Sebrae trouxe aqui para a Arena. E aí ele contava o seguinte, ele morava no bairro mais violento, segundo a ONU, em São Paulo. E aí ele dizia, cara, quando eu botava no currículo, ou qualquer um dos vizinhos colocava no currículo onde morava, já meio que, não, o pessoal dessa zona aqui a gente não contrata. Então, é natural que o caminho seja se virar. Tem que girar para fazer vento, né? Então, quer dizer, se eu vou empreender, e aí no caso dele ele traz a realidade de vender bala na rua, cara, eu vou vender bala na rua e vou... Mas trazer, como tu falou ali, colocar uma luz em cima disso, né? E muitas vezes ouvir um podcast como Café, ouvir uma entrevista, participar daqui a pouco de algum programa de educação financeira do Sicredi e alguma intervenção da prefeitura, que tem vários, né? Como o programa Start, também tem o Bairro Empreendedor. Eu acho que isso tudo ele ajuda, principalmente esse pessoal que está nessa situação, a conseguir sair do se sobreviver e passar a, digamos, tratar outra família, né? A empregar outra família. E olha só, Leandro, eu não quero monopolizar aqui, mas isso que tu disseste também é muito bacana. Quando a sociedade define o destino de um empreendedor pelo CEP dele, tem muita coisa errada. Barbaridade. Tem muita coisa errada. Então, ao fazer essa incursão dentro das comunidades e trazer esse pessoal para uma condição de eles mostrarem o valor que possuem como pessoas, como seres humanos e como os empreendedores, isso muda a vida das pessoas. Porque eu ter que mentir o meu CEP num currículo... É o que o cara disse que tinha que fazer. Porque o currículo... Tem muita coisa errada. Vocês vejam a loucura que é isso. Uhum. O CEP do sujeito determina qual vai ser o destino dele. Isso não pode continuar isso. É muito louco. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aí com a ajuda da Prefeitura, do Sicredi, visa justamente quebrar essa lógica. A lógica é a lógica da potência, do progresso, e não a lógica da exclusão, do preconceito, que é o que vige hoje na maior parte da nossa sociedade. Né? Eu acho que é bacana a gente ressaltar também por que também que o Sicredi é o parceiro nesse sentido, assim, né? A gente comentava como os produtos não financeiros, e uma coisa que eu noto assim é meio que o gerente ele tem um fator muito além de ser o cara que vai dar crédito ou não vai dar crédito, né? De ser uma figura que acaba atuando meio que como um consultor, muito embora não tenha talvez essa finalidade, mas acaba sendo alguém que é do mercado, que interage com outros empreendedores e muitas vezes traz um pouco de luz para aquela pessoa que está ali começando um pouquinho, né, Jair? Sim, eu acho que, Leandro, tudo começa na nossa visão dentro do Sicredi do nosso propósito, que é contribuir para a qualidade de vida da população.
A gente quer contribuir não só com aquele que já tem uma certa formalidade, já tem um certo encaminhamento nos seus negócios. A gente quer resgatar também aquele empreendedor que não se vê como empreendedor, e eu li toda a pesquisa, e tem um percentual grande de entrevistados que não se veem como empreendedores. Não querem ser formalizados, não querem ter o seu negócio formal, às vezes por desconhecimento, às vezes por uma visão equivocada do que é ser um empreendedor formal. E é isso que o Sicredi quer, contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas também. Quando a gente fala contribuir com a qualidade de vida, que nem tu citaste há pouco, é uma horta lá na Z3, é olhar a comunidade como um todo e tentar resgatar aquela parcela da população que por um motivo ou outro ficou para trás. Entendeu? Então esse é um dos grandes objetivos também do Sicredi como uma instituição cooperativa. A gente tem os pilares econômicos, tem os pilares financeiros e também tem um pilar social que é muito importante. E os dois é que mantém o sistema cooperativo de pé. Nós não podemos focar somente no pilar econômico, olhar somente a questão financeira. Nós temos que olhar qual é a contribuição como cooperativa que nós estamos deixando para a comunidade. O Bazanella citou há pouco, né, a questão das entidades. As pessoas passam, mas as entidades elas devem permanecer. E eu acho que é isso um trabalho que o Sicredi vem fazendo, é ser um pouco mais protagonistas no ambiente onde ele está inserido. Por quê? A cooperativa é da comunidade. Quem são os donos da cooperativa são os associados que vivem na comunidade. Então, a cooperativa tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que todo o seu ecossistema também se desenvolva e cresça junto. Não somente uma parcela da população recebendo apoio, seja por linhas de crédito ou, enfim, educação financeira. Nós precisamos trazer toda a comunidade junto para o desenvolvimento, para que todos se sintam realmente pertencentes a um sistema, tenham as suas oportunidades, as suas responsabilidades. E eu acredito que, como cooperativa, esse é o nosso grande papel, olhar para a comunidade como um todo, olhar para todas as características de associados que nós temos, para aquela parcela da população que ainda não é associado e que nós precisamos também dar uma resposta para essa população. Então, acho que o grande motivo do Sicredi estar presente nas comunidades é esse. Se não for para buscar o desenvolvimento da comunidade como um todo, nós seremos mais um, e não é esse o sentido de uma cooperativa. O sentido da cooperativa é trazer toda a comunidade junto e fomentar o desenvolvimento de todos na região, porque a região crescendo, se desenvolvendo, isso vai gerar benefícios, vai gerar oportunidades para todos que estão aqui. Tem eu preciso fazer esse registro com o Jair presente aqui. O slogan do Sicredi, eu acho que é um dos mais geniais que eu já vi. O Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Isso é sensacional, né? Exatamente. Quando a maior parte da lógica do mercado financeiro está preocupado com o rendimento que o próprio dinheiro vai ter. E o Sicredi usa os recursos para melhorar a sociedade. Isso é um negócio sensacional. Eu Porque acho fantástico isso. uma das características das cooperativas, que nós comentávamos há pouco, né? São cooperativas regionais. Então, o recurso captado dos nossos associados aqui na região, ele é reinvestido aqui. Entendeu? Ele fomenta o vizinho. O associado que tem um dinheiro para ser investido em uma aplicação financeira, por exemplo, ele está ajudando a financiar a padaria que está do lado da casa dele, ao mini mercado, ao produtor rural que gera economia, gera alimento para a população. Então, o dinheiro ele é reinvestido na comunidade. Então, esse slogan que faz o dinheiro circular na comunidade é que vai gerar a riqueza e vai estimular o empreendedorismo também. Isso que é bacana a gente ressaltar, porque tem muita gente que nos ouve fora da região sul aqui, que está mais lá para o eixo sudeste e tal. E isso que a gente está falando daqui também vale para quem está nessas regiões, porque a política, né, o objetivo, a fundação, aquele cerne é o mesmo. Sim, em toda a cooperativa. O propósito do Sicredi ele é nacional. Comum. Exatamente. Comum a todas as regiões, que é, de fato, estar presente. Se não é para desenvolver a comunidade, não teríamos aqui a razão de existir. Então, a cooperativa
ela tem essa finalidade na veia de desenvolver as comunidades onde ela está inserida. Por quê? Os associados é que demandam isso. Sim. A gente está para servir às necessidades dos nossos associados. Não, maravilha. E dentro desse também desenvolvimento, a pesquisa, né, do Instituto Locomotiva, ela nos ajuda a trazer uma série de entendimentos sobre o que está acontecendo, sobre a realidade, né? E eu queria ouvir do Bazanello o seguinte, né? Com base nesse documento, nessa análise toda, o que foi possível, o que é possível para o município, a partir desse momento, fazer, né, ou enxergar, ou quais informações tu gostaria de destacar que são interessantes, digamos, para trabalhar políticas e desenvolvimento da nossa região? Eu acho que a pesquisa trouxe dados importantes para a gente botar em prática o projeto, por exemplo, que nós desenvolvemos em Pelotas do bairro empreendedor. E quero dizer que a missão maior nossa, como a missão do SEBRAE, de qualquer do terceiro setor, município, as próprias instituições financeiras, esse movimento, por exemplo, da economia de bairro, de favela, se por um lado nós temos uma grande oportunidade, eu diria que a missão principal nossa é mostrar para as pessoas que moram lá a ameaça que eles passam a sofrer nos próximos anos. Que tem dados, né? Já há 2 anos, há 2 anos atrás, na NRF, já se falava nos Estados Unidos sobre a descentralização do varejo, que significa o quê? Significa grandes redes a partir dos dados que eles passam a ter, se inserirem em áreas que nós chamamos de bairro aqui ou de vilas, né? A prova é que há 2 anos atrás a gente ouviu isso. Esse ano a gente já visitou uma loja da Google, igualzinha, que tem no centro de Manhattan, lá na periferia deles. Claro que diferente da nossa, mas guardadas as proporções. E uma ameaça por quê? Se a gente olhar, o mercado é muito dinâmico e é feroz, né? Há anos atrás, determinadas redes diziam o seguinte: eu coloco lojas em cidades com 300 mil habitantes. 2 anos depois, eles já estavam em 200. Mais um ano, eles estavam em 100. Mais um ano, hoje, as que eram 300, eles já estão falando em 20 mil habitantes. Isso significa o seguinte: queiramos ou não, algumas atividades de bairros que tem hoje, mini mercados, fruteiras, não importa a atividade, logo eles vão ter a concorrência dessas grandes redes que vão estar lá dentro. Porque o mercado está apontando para isso. Porque, por exemplo, aqui em Pelotas nós temos bairro com Navegantes, tem 12 mil pessoas morando lá. Isso deve estar entre 50% das cidades do Rio Grande do Sul com uma população dessa. Vai para o Lindóia, idem. Uhum. Lindóia tem 10 mil habitantes. Então é preciso que a gente mostre para esses empreendedores que hoje estão fazendo as suas atividades que tem uma oportunidade, mas tem uma ameaça, que se eles não se aperfeiçoarem, se eles não se qualificarem, se eles não buscarem ajuda, se eles não mudarem o modelo de negócio, eles vão ser engolidos. Isso não tem a menor dúvida. Então, me parece que o nosso propósito não é isso que a gente quer. Nós temos que ajudar que o empreendedor que tem esse tipo de atividade em bairros perceba de que, não é o tamanho do negócio que ele tem, mas a forma como ele gerencia, como ele prospecta o negócio dele, né? O que a gente observa, por exemplo, tem alguns, a partir desse processamento de dados, né? Hoje as pessoas, se tu quer saber quanto eu ganho, a idade que eu tenho, qual é o meu consumo, né? Eles sabem que toda quinta-feira eu vou no mercado e compro determinado produto. Então eles não precisam ter grande estoque, eles sabem que no dia tal tem
clientes que compram aquele tipo de produto. Eles botam na quinta-feira aquele produto lá. E isso vai cada vez mais se aperfeiçoar, porque o processamento de dados que a gente está tendo hoje com as tecnologias é uma coisa maluca, né? Então eu diria assim que a missão nossa como Secretaria de Desenvolvimento sendo um ente municipal e o próprio SEBRAE, né? A gente tem uma missão muito dura pela frente, que é mostrar para esses empreendedores que é preciso se qualificar e é preciso reagir. Porque as grandes redes vão chegar lá de uma forma, não com mega lojas, mas com algumas lojas bem montadas, né? Isso significa, inclusive, na qualidade dos produtos que são fornecidos. Porque não importa a renda das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando mais qualidade, né? Me parece que é assim um desafio enorme que a gente tem pela frente dentro desse cenário que fazem aí 3, 4 anos que a gente começou a falar sobre isso. Mas vai chegar lá. Agora, essa riqueza de informações que traz uma pesquisa dessas, né, ajuda muito o município, no caso, a fazer as suas políticas públicas, também ao Sicredi, o próprio SEBRAE, a se organizar, a atender de forma mais efetiva, né? Eu vou dizer, eu venho da área do marketing, já faz uns 10 anos que eu trabalho no marketing, e, cara, um dos pontos principais, quando a gente vai fazer uma análise, se a gente consegue ter uma pesquisa para trabalhar o cliente, facilita uma barbaridade, porque tu já vai com algo muito mais assertivo, algo muito mais pontual para atender aquela necessidade, né? E essa pesquisa, esse exemplo de união e tal, ela está virando o exemplo para o resto do Brasil. Como é que tá isso, pessoal? O pessoal tá humor. Pô, legal isso aqui que vocês estão fazendo, hein? Vamos trazer para cá também. Como é que tá isso aí, Godoy? Isso é bacana, Leandro, porque primeiro eu quero só fazer uma observação sobre isso que tu acabaste de dizer. A gestão por dados hoje, ela é uma obrigação de qualquer empresa, qualquer entidade, seja pública ou privada. Certeza. Tomar decisões com base na experiência, ou no que eu acho, no que eu sinto, tem uma grande chance de dar errado, né? Eu sempre uso a seguinte figura: é melhor não ter um mapa do que ter um mapa errado. Uhum. Se eu não tenho mapa, eu tenho 50% de chance de acertar. Se eu tenho um mapa errado, eu vou tomar uma decisão equivocada. Então, se eu ao analisar um cenário, eu vou pela experiência, que equivale a ter um mapa talvez errado, certamente eu vou tomar uma decisão equivocada. Então, a leitura de dados, a interpretação e a transformação desse dado em informação, ela é fundamental. E as pesquisas servem para isso, para apontar os dados que são fundamentais para a tomada de uma decisão. Agora, voltando para a tua pergunta, para nós aqui do SEBRAE do Rio Grande do Sul é muito bacana, porque a partir do nosso trabalho, o SEBRAE Nacional, que é um sistema que gerencia 27 estados, cada estado do Brasil tem um SEBRAE, está levando para o nacional o mesmo trabalho de foresight que nós fizemos e vai disseminar isso em todos os estados brasileiros, a partir da nossa experiência aqui do Rio Grande do Sul, justamente porque enxergaram uma qualidade que é importante para o SEBRAE também, é trabalhar o empreendedorismo com base em dados que estão sendo coletados a partir do nosso cliente. E não mais usar, o SEBRAE tem 50 anos, o SEBRAE que entende de empreendedorismo no Brasil já foi assim, hoje não é mais. Por conta da velocidade que o Bazanella falou agora, que as coisas vêm acontecendo, da modificação dos modelos de negócio, da mudança de comportamento dos consumidores, não é mais possível fazer gestão por feeling, como se diz. Tem que ter dado para fazer. Só nas músicas, né? Só nas músicas. Então, mas de fato o nosso modelo que nós aplicamos no Rio Grande do Sul está sendo nacionalizado, que é muito bacana. E é bom para o país isso, porque vai qualificar a atuação do SEBRAE e para levar construir um empreendedorismo de maior qualidade no nosso país. Maravilha, pessoal. Para a gente ir já encerrando, pedir para vocês uma mensagem final. E os contatos, o pessoal quiser entrar em contato com vocês, quais seriam as redes, ou enfim, contato para... gostei do papo deles ali, eu quero saber um pouco mais sobre esse assunto, enfim. Bom, o SEBRAE tem as redes sociais do SEBRAE, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site do SEBRAE, que é www.sebrae.com.br. Lá tem todas as nossas informações, os canais pelos quais os empreendedores podem entrar em contato conosco. E a mensagem que eu deixo é: não descansem. Isso que o Bazanella falou é fundamental. Hoje,
um modelo de negócio tem validade muito curta. Há pouco tempo atrás, as empresas faziam um planejamento estratégico de 10 anos e só iam revisar isso lá no 10º ano. Hoje elas continuam fazendo planejamento a cada 10 anos, mas revisam esse planejamento, às vezes, 2 vezes por ano. Justamente porque a velocidade com que o mundo do negócio tem evoluído é muito grande e as empresas que não se posicionarem com essa agilidade certamente vão ficar pelo caminho. Maravilha. Ok. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui falando um pouco mais sobre empreendedorismo, a importância que tem nas nossas comunidades. As redes sociais do Sicredi, da nossa cooperativa é Sicredi.interestados. E a mensagem que eu deixo não poderia ser diferente, né? É a cooperação. Eu acho que sozinhos a gente não vai muito longe, mas se a gente cooperar, cada um dando a sua parcela de contribuição, a gente vai com certeza mudar o ambiente ao nosso redor. E antes de a gente pensar muito longe, vamos olhar quem está do nosso lado. Tentar ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ajudar o nosso vizinho, fazendo esse círculo virtuoso e expandindo a nossa atuação no ambiente local. Eu acho que a partir daí nós vamos começar a formar uma espiral onde a gente vai levar a força da cooperação muito mais longe. Então, eu acho que a gente precisa primeiro fazer um tema de casa, ajeitar, ver a nossa volta e contribuir para que o empreendimento do vizinho também dê certo. A gente fomentar a economia local, fomentar as atividades que são feitas na nossa volta. Eu acho que é com isso, partindo daí, que a gente vai começar a construir uma sociedade cada vez mais próspera. E pensar muito no como o meu vizinho está indo nos negócios, no que eu posso ajudar ele, e formar essa corrente positiva. Eu acho que partindo daí é que a gente vai poder cada vez mais contribuir aí com a melhoria da qualidade de vida de todo o nosso ambiente. Muito obrigado. Maravilha. Nosso contato entra lá no site da Prefeitura, né? Tem lá um íconezinho da Secretaria de Desenvolvimento, Sala do Empreendedor. Nós estamos sempre à disposição. E a mensagem que eu deixo, por vezes a sociedade tem uma visão de que o poder público tem dificuldades, né? E tem muita, mas eu quero dizer, eu venho da iniciativa privada e estou no setor público. E com muita coragem, eu quero dizer, o setor público tem uma concentração de conhecimento e capacidade de ajudar muito grande. Por vezes, o desafio está em a gente colocar isso para fora e as pessoas perceberem que tem esse conhecimento, né? Então, nós estamos à disposição e o desenvolvimento de uma região passa exatamente pelo empreendedorismo, né? E não só do empreendedorismo de abrir um CNPJ, empreender contra qualquer desafio que se apresenta para a gente, né? Nós empreendermos na nossa cidade, tornar ela cada vez mais bela, mais limpa, mais organizada, que por vezes passa um pouco assim, parece um pouco poético, né? Mas alguém que quer se posicionar, por exemplo, dentro da área do turismo, é preciso que as pessoas olhem e empreendam em frente à sua casa, organize, deixe limpo. Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público nunca consegue alcançar tudo, né? E às vezes faz até o que não deveria, por vezes deixa de fazer o que deveria. Então eu diria que empreender é um pouco isso, a gente empreender e acreditar no lugar onde a gente está, na cidade que a gente mora, seja lá qual for o que se apresenta para a gente enfrentar, né? Acho que desenvolver o empreendedorismo passa um pouco por isso, né? E que às vezes passa desapercebido do cidadão. Muito bem, então, pessoal. Ainda estou pensando na fala de cada um de vocês aqui, mas, bueno, gurizada, agradecer a presença, a colaboração, né, dos nossos poderosos aqui por compartilhar um pouco do conhecimento de cada um. E já fica o convite estendido em outro momento a gente voltar nesse bate-papo, que é tão importante para a nossa região. E, na verdade, quando eu falo nossa região, podemos expandir isso para o Brasil inteiro, né? São temas que são transversais aqui dentro do nosso país. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui, mas lembrando, é claro, que nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado e para VG Associados. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até o próximo episódio do Café Empreendedor. Obrigado!
Abraço.